Oi, gente. Iniciou? Acho que sim. Tudo bem por aí? Com todos? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma live muito legal. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui os meus amigos. Ver solicitação. Caterine também. Então, hoje nós vamos falar sobre uma série, né? O tema vai ser... Oi, edição! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu estava dizendo aqui que hoje a gente vai falar. A nossa conversa vai ser baseada na série Treta, né? Que a gente assistiu e que a gente está ouvindo muito falar, que é uma série muito legal do Netflix. Oi, Oi, gente. Kati. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. E vocês? Tudo bem, aqui também. Eu estava começando a falar que hoje a gente escolheu uma conversa baseado na série Treta que a gente assistiu, né? Do Netflix, que está passando no Netflix. E muita gente está falando dessa série. E, gente, que série legal, né? Muito legal. Dá para olhar muita coisa, dá para a gente se espelhar bastante, dá para a gente se reconhecer nos comportamentos dos personagens, né? Demais, demais. E essa nossa conversa, ela é toda baseada no olhar do curso em Milagre, né? Nos estudos do curso em Milagres. Né? Isso Só para mesmo. deixar as pessoas mais... O estudo do livro vai dando para a gente algumas opções de saída, né? Dessas confusões que o mundo vai apresentando para a gente. E primeira coisa que eu queria falar, que é uma coisa muito interessante, que a gente acha que a gente vai chegar num nível que a gente vai resolver as confusões. Então, deixar muito claro que até o nosso último dia a gente vai viver muitos problemas, muitas confusões. E a questão não é parar com os problemas, a questão é a gente começar a pensar que dá para olhar de outro jeito essas questões que a gente está vivendo, né? O Júnior entrou, boa noite. O Júnior entrou. Oi, Júnior. Boa noite, Ju. Então, o corpo tá meio gripado, então a voz tá meio rouca, tá? Só para avisar. É, vamos lá. Então, isso que a Kate colocou é a base, né? Que no primeiro momento afasta um pouco as pessoas, né? Do curso em Milagres, porque o curso em Milagres ele não garante. Não promete acabar com os problemas, né? Ele não promete que o mundo vai mudar, vai virar flores, como algumas religiões, algumas crenças colocam, né? Parece que se você mudar a tua mente, aí você não vai ter mais problemas, né? Se você iluminar e acessar a verdade, a sua vida vai ser um mar de rosas. E não por quê? Porque a programação mental que projetou esse mundo, ela projetou esse mundo em oposição à verdade, né? Em oposição à verdade é o mar de rosas. Em oposição à verdade não pode ser um mar de rosas, né? Se virar um mar de rosas, essa projeção ela perde o sentido, né? Ela não tem mais sentido de existir. E aí ela desaparece. Então, o que o curso fala é que a gente vai chegar numa projeção mais feliz, cada vez mais feliz, né? Mais pacífica e amorosa, porém, quando a gente chegar nesse estado, a própria projeção ela tende a se dissipar por si mesma, né? Então, o que mantém o mundo Isso é a tem um treta. pouco a ver com o tema, né, do nosso programa aqui, apesar da gente falar sobre essa série, na verdade, esse encontro aqui tem um tema, que é por que a gente não desiste de ter razão e começa a ser feliz? Que é exatamente como começa aí a série, né? Claro que ninguém está tentando, parece que ninguém está tentando ser feliz ali, as pessoas estão tentando resolver um problema, porque parece que a felicidade ela vem depois da solução de um problema, né? Então, assim, eles têm problemas, têm questões, e parece que a hora que eles resolverem as questões, eles vão ser felizes, né? Mas a felicidade, ela não está linkada a isso. Ela está mais linkada a gente desistir de viver os problemas do que em solucionar.
né? Ou então da maneira que a gente vai vivenciar a experiência, porque até muda de nome. Para de ser um problema, passa a ser uma experiência, né? A série Então, começa... Se alguém quiser começar a dar uns spoilers aí de como a série começa e até dar vontade nas pessoas de assistirem, né? E a gente isso. falou que a gente ia tentar convencer as pessoas a assistirem para a gente comentar no próximo programa. Essa é a ideia, né? Pra gente não sair dando spoiler. Espero que a galera tenha visto a série, ou se não viu, a gente vai colocar algumas coisas aqui que a gente viu, mas vale muito a pena ver, porque é uma série maravilhosa que escancara a mente humana. Essa série, ela escancara a mente humana de um jeito que, assim, a gente não está acostumado a parar para olhar, né? Então, ela, assim, é uma obra de arte. É uma obra de arte essa série. Não, tem filmes que Vale fazem isso, né? a pena ser revista algumas vezes, né? Eu já tô querendo ver de novo. Eu também. Sim, sim. E na verdade, quando você começa a assistir, tem que insistir um pouco, né? Porque se você só assiste a primeira vez ali, né? Meio assim, tá, isso aqui é normal. A gente vê uma coisa normal, como a gente vê no nosso dia acontecendo, e ao mesmo tempo é uma vibe pesada, né? Eu até comecei a assistir e falei pro Edson, nossa, é pesado, que vibe Parece meio pesada, dá um negócio. desproporcional, né, Fê? Parece meio desproporcional a questão e como que as pessoas reagem. Parece meio desproporcional. Porque a gente vive assim, as pessoas vivem assim no dia a dia, a gente vive tendo esse tipo de coisa, só que a gente não faz disso, apesar disso ser grande no nosso dia, a gente não faz isso parecer grande. A série mostra isso bem grande, né? A série fica mostrando, nossa, olha então, isso aqui. uma coisa que eu queria falar para as pessoas e que para quem vai começar a assistir, quem já assistiu, vamos ver se identifica. Até a Vanessa falou que ela já assistiu, eu vi, boa noite aqui. Se vocês começarem a assistir com um olhar assim, vocês vão ver que o início da série tem uma sensação ruim no começo da série. Ainda não aconteceu nada, o fato ainda não aconteceu. Mas o personagem, que eu não me lembro o nome agora, vocês lembram o nome dele? O Danny? Eu não lembro agora. Danny, isso. Ele tá numa fila de supermercado, né? E ele tá para ser atendido, e quando ele é atendido, ele tá numa sensação péssima. Tanto que o atendente faz um comentário com ele leva aquilo meio que pro pessoal, assim, ele começa a debater com o atendente, né? E assim, você percebe que ele tá numa sensação bem ruim. Depois a gente descobre por quê, né? Mas ele tá nessa sensação péssima. E logo depois dessa sensação péssima que ele tá sentindo, acontece a confusão com a segunda personagem. Então, assim, o que o curso diz para nós que dá para observar nesse momento? Que todas as cenas que a gente vivencia, primeiro a gente tem uma sensação, e para justificar essa sensação que a gente tem, a gente projeta uma cena. Então dá pra gente olhar no comecinho da série, dá pra gente começar a olhar para isso. Né? Quando o Danny tá na fila já com a sensação e nada aconteceu, dá pra saber que alguma coisa vai acontecer. A sensação interna, né, ela comanda o cenário. Então o cenário, ele tá lá, né? Mas a sua sensação interna vai fazer as interações. Então, quando você sai numa sensação ruim de casa, é muito mais fácil você bater o carro, é muito mais fácil você ter algum problema, né? Uma discussão, do que quando você sai numa sensação boa, né? Quando você sai numa sensação de conexão. Então, esse é um ponto legal de observar, porque essa sensação ruim não quer dizer que a pessoa é ruim, né? Sim. Esse é um ponto que o curso ele destrincha como ninguém, porque assim a gente está muito acostumado a acreditar que a gente é a nossa sensação, que a gente é o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Não, a gente está acostumado a pensar que a gente sente alguma coisa porque alguma coisa aconteceu antes. Isso que é a questão. Então, alguma coisa aconteceu comigo, por isso eu me sinto mal. Mas na série, claro que existe um antes do início da série. A série inicia no meio da vida do Danny. Mas o que dá pra gente pegar de lição
Ele estava numa sensação já ruim por outras coisas, Isso. né? Ele estava com uma sensação muito ruim por outras coisas, por coisas que ele pensava dele mesmo, por coisas que ele já tinha decidido. Uhum. E aí, essa cena acontece, né? Essa primeira cena impactante, que é o que motiva a série toda. Tanto é, ela acontece. Então, assim, dá o pra gente desejo fazer dele, essa analogia. o desejo dele, a intenção dele no supermercado era comprar uma churrasqueira para se matar. Então a sensação dele era de morte, né? Não, espera aí. Então, Ele estava trocando, né? Ele estava indo para trocar uma churrasqueira. Mas, Edson, aí então, você deu um spoiler bem Um mega grande, porque spoiler. É. da intenção isso aí é dele. só no final que é. Não. Ele deixa claro. Ele Não, deixa claro logo não. É no só no início final que ele fala isso. que ele queria se Então, matar. vamos tomar cuidado com os nossos spoilers. Não. Que ele queria se matar. Não, você tudo tá bem. falando? A gente, assim, já vamos deixar aqui. Vai ter spoilers aqui, porque a gente vai usar cenas para poder ilustrar algumas coisas que às vezes ficam muito difíceis. E isso também é uma coisa muito legal da gente assistir filmes e séries com a visão do que o curso traz. Porque parece muito difícil a gente olhar para essas coisas. Mas quando a gente assiste um filme e a gente despessoaliza, a gente está vendo no outro, fica muito mais fácil da gente entender. Porque quando é com a gente, aí tem todo um pessoal envolvido e a gente fica cego, entendeu? A gente está totalmente imerso nas sensações e emoções e o difícil é justamente aplicar na nossa vida. No outro é fácil, né? A gente fala que é fácil no outro. E por isso que é legal a gente debater os pontos de vista, porque cada um vê uma coisa, né? Cada um vai ver uma coisa da cena. E para mim ficou muito claro, desde o começo, que ele queria se matar com aquela churrasqueira, com todo aquele procedimento, né, que ele estava armando lá para fazer. Então, e a sensação dele deixa muito claro isso, né? Porque... Mas aí ele não teve coragem de continuar, mas aí a sensação estava no ar. Aí o que acontece é projetada uma nova cena para que ele justifique essa sensação que ele tá. Ele fala, bom, a sensação é daqui, né? A sensação é disso, sabia? Era alguma coisa, né, por exemplo. E essa sensação, ela acompanha todo ser humano, né? Ela é uma sensação que está em todos, está inconsciente. É uma sensação de morte o tempo todo. Tanto é que o mundo, né? O mundo que a gente vive é um mundo que ele enaltece a morte, né? Você faz como é que fala? É uma explanação de várias formas de morte, né? Então, essa sensação, ela fica lá, remoendo, até que um dia você consegue atingir o objetivo. Enquanto isso, a gente passa a vida sofrendo, né? E não sabe por quê. Discutindo, brigando, tretas e mais tretas, e no acesso motivo. E aí tem uma passagem ruim, né? E olha o comentário da Vanessa. Ela falou, é sempre assim? Porque antes de ontem tive uma péssima discussão com um cliente e me senti super ofendida. Me identifiquei, não entendi nada. Na verdade, assim, eu falei, a frase seria, não me identifiquei, não entendi nada. Mas me identifiquei, entendi tudo. Porque se eu me identifiquei, faz todo sentido, né? Me identifiquei, tive uma discussão, me senti ofendida, me identifiquei. Faz todo sentido, me identifiquei por quê? Porque antes dessa discussão, antes de me sentir ofendida, já tinha uma liga com aquilo. Por isso que eu me identifiquei, porque existe uma liga com essa ofensa. Se não tivesse liga... Que é aquele outro encontro que a gente falou sobre os projetos casados. A gente não entende, mas a gente tem projetos casados com as pessoas. E aí, a partir desse comentário da Vanessa, vem o segundo ponto, que é logo depois da cena que acontece ali. O que acontece? A segunda personagem que para atrás do carro dele, na verdade ele tá saindo do estacionamento, ela dá uma buzinada, ele assusta, né? E a pessoa dá também uma freada, os dois param. Depois, o que acontece? Ela continua andando e parece que tudo foi resolvido, foi só uma buzina. Ela decide parar. Nesse momento em que ela decide parar, na verdade ela tem duas escolhas ali. Isso é muito legal da gente ver. Por diversos momentos na série, a gente percebe que as pessoas têm duas escolhas. Ela podia simplesmente ir embora. Tudo bem, estava resolvido. O Danny ia ficar com as questões dele e ela ia ficar com as questões dela, que eu não lembro o nome dela também. Só que ela faz uma escolha nesse momento. Ela escolhe
ela escolhe se conectar também com a sensação dele, porque também você vai ver depois que aparentemente ela tem uma vida muito boa, muito legal, mas ela tem uma autoimagem péssima dela. Então, assim, ela passa para os outros uma imagem e ela acha que ela é totalmente o contrário. Então, ela também está buscando uma cena para justificar toda essa sensação que ela está sentindo sobre ela, né? Sim, E aí, sim. porque a treta, porque aí a coisa se desenrola a partir desse momento das escolhas dos dois, né? A escolha dela em fazer um gesto e a escolha dele em falar, agora eu vou te pegar. E aí acontece uma perseguição inicial, logo no começo da série, que vira o motivo da série toda depois. Exatamente. Então, para rolar a treta, os dois têm que estar passando mal, né? Se tiver um passando bem, não tem treta. Não tem treta. Ele tá mal. Aí ela passa com o carro, ele quase bateu nela, ela passa com o carro, ela tá bem. Ela vai olhar para ele vai falar, pô, ele não deve estar num momento bom e passa batido. E acabou. Exatamente. Isso é bem interessante, né? Porque assim, quando você tá realmente, não tá vivendo a mesma coisa que a outra pessoa tá vivendo, você tem uma empatia, como se diz no mundo. Você fala, puxa, uma atitude um pouco exacerbada. O que será que está acontecendo com ele? Você não pensa, você não traz pro pessoal. Você fala, mano, tentou me fechar. Que palhaçada, tal, não sei o quê. Porque você tem uma empatia com o outro. Você fala, se comportou dessa maneira, alguma coisa está acontecendo. Peraí, se eu não posso fazer nada, eu vou ficar aqui na minha. Ou o que pode acontecer também, que acontece sempre também, a pessoa simplesmente não enxerga. Aquilo passa por ela e ela nem enxerga. Aí alguém, já aconteceu com vocês? Alguém, nossa, buzinou pra você fala, pra mim? Buzinou pra mim, né? Tipo, ou então, olha, você não viu que te fechou? Você fala, não, aonde, né? Tipo, você tá tão conectado daquela sensação que você nem enxerga. Entendeu? Isso também acontece. Mas quando dá liga, que nem o Edson falou, aí você pode ter certeza que aí tem projeto casado, né? Então, na minha experiência, quando eu tô bem, quando eu tô mal, eu quero... a raiva, ela te consome. Então, quando você está distraído, né? A pessoa buzinou, você não quer saber qual que é a questão dela. Aquilo já é uma justificativa para você reagir, né? E quando você está bem, você começa, deixa eu ver, deixa eu ver, talvez é uma pessoa idosa, que ela não está vendo direito, ou, sei lá, alguém está na frente dela e eu não estou vendo no meu ponto de vista. E aí você começa a querer olhar de forma diferente para aquilo, né? Mas quando você já está numa sensação ruim, aquilo dá liga na hora, né? E isso que você falou no começo, eu acho que é importante deixar bem clara a diferença. Pelo olhar do ego, a cena acontece primeiro, né? E aí eu passo mal com a cena. Parece que eu tô reagindo à cena. A cena aconteceu e eu tô reagindo a ela. Pelo olhar do espírito, eu tô mal e eu projeto a cena. É outra forma de olhar tudo. Quando a gente olha que tudo é uma projeção nossa, como que você não consegue mais ter a mesma raiva? Você não consegue ter mais esse impulso egóico. Porque se é uma projeção, você já vai olhar diferente para aquilo, né? E isso já te permite perdoar a cena. Já te dá uma base para perdoar a cena. Que, ao contrário, pela visão egóica, é impossível. É impossível. Você vai tretar, você vai reagir, né? Com a raiva. Que a visão egóica somos separados e individuais. E a visão com o Espírito Santo somos o mesmo, a mesma vida. Ou, no mínimo, a gente olha, somos ligados, interligados, conectados um no outro. Então, é uma visão completamente diferente. Por isso que, a reação é diferente, né? E é uma mente única projetando todo o cenário, né? Todos os que estão participando naquele cenário, toda aquela cena. É como o sonho, né? Quando a gente está dormindo, a gente entra num grande cenário onde tem um monte de coisa acontecendo, mas só tem uma mente projetando tudo aquilo. Parece que não. Quando você está lá dentro... as pessoas no sonho também falam, também têm as opiniões delas, as pessoas também interagem, dizem coisas até que parece que você não quer ouvir.
Sabe o que é interessante? Uma vez o Richard falou uma coisa para mim sobre sonho e eu achei muito interessante. Sabe como dá para saber que você está num sonho? Porque dentro do sonho, você não consegue acessar um conhecimento que no teu tempo acordado você não tem. Então, por exemplo, se você estiver sonhando e não souber sobre, sei lá, mecânica quântica, ou física, ou química, dados muito específicos que você não sabe acordado, você também não vai conseguir saber no sonho. Então, você vai ter dificuldades com algumas coisas. Agora, habilidades que você tem enquanto acordado, aí você consegue desenvolver bem no sonho. Isso mostra que a mente do sonhador que está produzindo tudo é uma única mente, né? Então, assim, se a sua mente acordada não consegue fazer aquilo, a dormindo também não vai conseguir. Exato. Então, se a gente parar para pensar que o Filho de Deus consegue criar só junto com Deus, quando ele está separado, ele não consegue. Então, você não vai conseguir criar nada à parte de Deus, que seria os ensinamentos que a sua mente não tem. Então, Muito legal. Você vai ter problemas para criar isso. Muito legal isso que você falou, porque assim, eu tive uma experiência, eu já consegui sair de vários pesadelos, porque eu falei, puta, não tá legal, deixa eu sair disso aqui. Nossa, E eu acordei. queria fazer isso, eu não consigo. Só que quando eu acessei, né, esse lugar verdadeiro da nossa existência, isso ficou muito mais fácil de acontecer. Então, hoje, se eu estou numa experiência, tanto aqui, como a gente chama de mundo real, né, esse mundo que também é um nível de sonho, é uma outra camada de sonho, quanto num sonho mesmo em outras camadas, né, quando a gente dorme à noite e tal, eu consigo parar. E você começa a ter cada vez mais essa escolha na mão, né? Começa a vir essa escolha na mão para você parar. Agora, quando você está distraidão e quer mesmo sonhar e quer ter aquela experiência, não vem a voz do Espírito Santo dizendo, olha, é um sonho, relaxa, né? Não, você vive, você entra a fundo naquela experiência e passa mal, né, com ela. Só que o mais legal, né, inclusive da série, né, espero que não seja um grande spoiler, mas o que acontece? A gente vê que a treta, ela não é ruim. Ela é um sinal, ela te convida a ir para um lugar verdadeiro. Você percebe que eles passam tretando a série inteira para no final eles chegarem no lugar e falar, opa, peraí. Opa, agora spoiler, Edson. Não, então, peraí, não é isso. Eu tô brincando. Tipo, não Mas é é isso mesmo. Se a gente olhar, tem um livro que fala assim, a doença não veio para maltratar, a doença é um caminho. É um caminho para o quê? Para você olhar o que está acontecendo de errado com você. Se a gente olhar que as confusões da nossa vida são caminhos para a gente olhar para o que está acontecendo, então assim, quanto mais confusão eu vejo, mais coisa para olhar. Só que, uma vez que as confusões não acontecessem, eu não ia conseguir olhar para esse assunto. Então, assim, se está acontecendo, chegou a hora de você aprender aquela lição, né? a confusão. É o que o Edson falou, se ele não tivesse tido esse embate... O Marcelo Então, perguntou do que se trata o assunto. Marcelo, a gente estuda um curso em milagres, então a gente fala sobre vários temas e assuntos à luz desse livro, desse estudo, desse curso que chama Um Curso em Milagres. E hoje a gente está falando especificamente sobre uma série do Netflix, uma série que se chama Treta, que é muito legal. Pode continuar. a gente tá trazendo... Inclusive, a gente está falando dessa série porque ela traz uma coisa que é muito interessante, que a gente não desiste de mostrar a nossa razão das coisas, mesmo que o preço dessa razão seja a nossa paz e a nossa felicidade. E por que a gente não desiste disso, né? Por que a gente quer justificar os nossos atos? Porque a gente acha que todos esses atos que a gente vai tomando durante o nosso dia a dia, como seja, por exemplo, talvez não agredir alguém, mas se defender de alguém, tudo isso é justificado porque alguma coisa aconteceu. E essas coisas que vão acontecendo vão justificando novas coisas. E aí vai ficando cada vez mais difícil a gente desistir de uma coisa que era um incômodo pequenininho no começo, porque é uma coisa que vai continuando e continuando. Isso é até uma coisa que eu ia colocar logo depois, porque assim, depois vai ficando mais difícil desistir. Porque aí o Danny fez muito mais coisas para atrapalhar.
a segunda personagem. E ela fez muito mais coisas para ele ficar muito mais bravo. Então, cada vez é mais difícil de desistir, né? Ó, o Luan também entrou. Boa noite, Luan. Conforme... Eles não queriam fazer, eles não sabiam das consequências, né? O resultado dos seus atos. Eles imaginavam que iam fazer uma coisinha, quando eles viam, a coisa tinha ido para um lugar muito mais extremo, né? E mais difícil de desistir. Porque aí ele precisava... Quem optou por ter a razão, precisava brigar mais pela razão. Porque agora, ter razão naquele momento era muito mais importante, porque prejudicava mais outras coisas. Não era só aquela pequena razão do começo. Então, assim, quando a gente não desiste de ficar tendo razão com as coisas e deixa as coisas seguirem um curso natural, porque tem um curso natural que as coisas vão seguindo, né? Quando a gente não desiste e quer provar, eu quero provar. Não, agora eu quero mostrar que quem estava certo aqui era eu. Ah, não, mas você não vai ganhar nada. Não, não importa, eu preciso provar, porque como fez tudo isso e agora vai ficar por isso mesmo? Não, peraí, agora isso aqui passou do limite, agora o bicho vai pegar, né? O que o Espírito Santo explica sobre isso? Ele fala que o Filho de Deus, ele não quer assumir a culpa de ter projetado essa loucura toda, né? Então a gente põe sempre a culpa em alguém externo, inclusive na ideia de um Deus, né, que fez esse mundo, ou de um diabo que está fazendo coisas no mundo para nos prejudicar, né? Então a gente não assume a responsabilidade de que nós somos o projetor desse mundo, né? A gente não quer assumir essa responsabilidade, por quê? É um peso assumir isso. Por que é um peso? Porque a gente vê como se fosse real, e não como um sonho, né? A gente vê essa loucura toda como uma realidade. E olhando como uma realidade, realmente ninguém quer assumir. Eu vou ficar passando para, né? Você passa para você fica passando a culpa. Tem uma brincadeira muito legal que fala assim: bom, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Já ouviram falar? Então, se a culpa é minha, já que ela é minha, eu vou pôr em quem eu quiser. E é isso que a gente vai fazendo, né? A gente vai colocando as culpas nas pessoas, fala assim: não, mas por que não deu certo aquele negócio? Por que fulano? Por que não sei o quê? Porque, né? A gente sempre acha um bode expiatório para as coisas que não estão acontecendo do jeito que a gente quer, né? Ou Sim. se a nossa sensação interna não é a que a gente gostaria de sentir. Mas a gente também vivenciou experiências e também, sem dar spoiler, mas na própria série a gente vai ver momentos em que as pessoas desistem disso e aí, mesmo com tudo que já aconteceu, é possível sair dessa sensação. Então, assim, não são os acontecimentos, é a decisão, né, de você escolher o que você vai sentir. Isso, por isso que a base do curso é escolhe outra vez. Escolhe outra vez. Então, todas as cenas você tem a opção de escolher. Pela paz ou pela não paz, né? Então, só que para escolher a paz, você precisa estar consciente, né? Não é um processo que assim, eu vou escolher agora pela paz. Não, ela vai ser consequente. Não, é isso que eu ia falar. Quem está ouvindo isso vai falar assim, não, mas tem cenas que não tem escolha. Porque a cena não tem escolha, eu só tenho aquilo para fazer, né? Tem gente que vai pensar isso. E na verdade já ficou tão batido isso, porque assim, essa frase já é dita faz um tempo, né? Você prefere ter razão ou ser feliz? Assim. Sim. É uma coisa já batida. Você prefere a paz ou ter razão? Não parece, nessa frase, olha que interessante, não parece que se você fala assim, você prefere ter razão ou ser feliz, não parece que a felicidade você está perdendo? Olha só, você prefere ter razão ou ser feliz? Tipo, perde isso que você está querendo, que é ter a razão, e aí você fica um pouquinho feliz. Mas você vai perder a razão. Então. Não, né? Isso, né, tá muito associado a uma perda, você desistir de alguma coisa, né? E na verdade, o desistir é desistir de passar mal. É desistir de escolher a sensação que você está sentindo, né? Pro ego isso é terrível, porque mexe com o orgulho dele. Né? É como se ele estivesse abrindo mão de uma coisa que ele tem razão, né? Então é muito difícil. Então por isso que essas frases não funcionam, essas frases que a gente vê, trate bem os outros, ame as pessoas, respeite as pessoas. Por que não funciona isso no mundo? Porque as pessoas não têm consciência. Então essas frases, elas são consequência de uma conscientização. Quem eu sou?
né? A De uma partir experiência, né? do... E de uma experiência, porque quando você vai lá e passa por uma experiência, aí você entende até a frase. Você fala, nossa, agora eu entendi aquela frase que tanto eu vi, né? Então, porque através do mundo é impossível você amar o outro como a si mesmo, você amar a Deus acima de todas as coisas. Como? Que Deus é esse? O Deus que fez eu passar mal aqui nessa cena? Como que eu vou amar esse Deus? Como que eu vou amar o outro que está querendo me ferrar? Como? É impossível, pela visão humana, é impossível você ter paz. A treta é a condição natural da humanidade. A treta é a base da humanidade, né? Então... tanto que a gente vê, isso que acontece na série, são as coisas que a gente vê nos nossos dias. Todos os dias, e muitas vezes por dia, a gente vê isso acontecendo, ou com a gente, ou com as outras pessoas, mas se a gente sai na rua, ou se a gente está trabalhando de casa, isso acontece por telefone, falando com o cliente no WhatsApp, enfim, isso acontece várias vezes. É só a gente ver. A própria Vanessa relatou um fato que aconteceu com ela. Tanto é que... parecer, não, é muito pequeno, mas é o pequeno que, né? A série, que a série mostra, é o pequeno. Porque começa o pequeno. Nada. Tudo começa pequeno, né? Pra virar uma série, esse cara, esse diretor, ele é um mega de um observador. Pra virar uma série, é porque o cara, ele observou muito a mente humana. Ele observou muito as relações humanas. Ele ficou observando, porque isso daí se repete o tempo todo. Toda hora isso está acontecendo, né? Em todas as relações. Então, para virar uma série, um filme, que as pessoas falam, mas isso é filme, isso é série. Não, para virar filme e série é porque aquilo já se repetiu muitas e muitas vezes, entende? E então a gente tem que olhar que as séries e os filmes, eles estão mostrando o que está na mente. Exatamente. É o que está na mente. Exatamente. Para quem não sabe, nós estamos falando da série Treta, do Netflix, baseado ali numa confusão que acontece entre os dois, logo no começo, uma confusão pequenininha, por conta de uma sensação que os dois tinham, e aí depois vai desencadeando outras coisas. Uma coisa também que eu vi na série são as surpresas, né? As ideias na mente, por exemplo, quando o Danny, ele é pseudo-agredido ali pelo gesto que ela faz no carro e vai atrás dela e persegue, em nenhum momento, isso também vai ser um pequeno spoiler, ele acha que é uma mulher. Ele tem certeza de que é um homem que fez aquilo com ele, né? Então, vou já contar o comecinho, mas é o primeiro episódio, tá, pessoal? Rapidinho. É o primeiro episódio. Ele vai até a casa e quem abre a porta é ela. Vocês lembram o nome dela? Amy. Aí a Amy abre a porta e aí ele acha que tá falando com a mulher do agressor dele. E ele vai, né, todo ali num enredo e, de repente, ele descobre que era a mulher que estava dirigindo. E ele fica um pouco sem ação, porque ele tinha feito planos na mente dele para lidar com o agressor homem. Ele já sabia o que ele ia fazer. Talvez ele fosse discutir, brigar, bater, não dá para saber. Estava na mente dele. Quando ele descobre que ela é uma mulher, ele tenta rapidinho num plano reserva ali, né? Então ele vai, pede para usar o banheiro e ele faz xixi no banheiro inteiro. E aí logo depois disso vem uma segunda cena de meio uma perseguiçãozinha, só que aí a pé. Então, assim, ela sai meio que vitoriosa da primeira perseguição, ele sai vitorioso desse segundo encontro, né? Mas dá pra gente ver as ideias que vêm na nossa mente sobre as pessoas. Você vê, ele mesmo tendo perseguido, ele tinha uma ideia na mente do que era a pessoa que estava naquele carro, né? Então, assim, como a gente tem ideias na mente do que são as pessoas, né? Do que elas estão representando ali pra gente. Aquele cara, não, ele fala isso. Né? Então, né? Exatamente, exatamente. Porque na mente tem a ideia então, de assim, que não tem contato nenhum com uma pessoa real, né? Mesmo que a gente estivesse no nível pessoa, não estivesse nem falando do ser que tá ali, né? Se manifestando, mesmo em relação à pessoa, nós não conhecemos as outras pessoas que estão nos outros carros, nos outros apartamentos. A gente não conhece. Não importa o gênero, a idade, porque a gente fica assim, se fosse uma mulher, nunca iria fazer uma coisa dessa, né? Uma senhorinha, imagina se fosse uma senhorinha. Nunca se vai imaginar que uma senhorinha vai fazer uma coisa dessa, né? Então você já põe a mente, ela te convida a tentar identificar
aquela persona. Oi, Só Luiz, que, boa noite. só que a gente Luiz, então. sabe, a gente não sabe. Como a mente é única, tanto faz o corpo, o gênero, a idade. Porque Sim. homem, mulher, senhorinha, senhorinho, qualquer pessoa sente muita raiva nos seus dias. E xinga, e mostra o dedo, e, né? Sim. Crianças, criancinhas, a gente Não, vê, e aí, né? nesse momento que ele se sente vingado, poderia ter ficado 1-1. Então ela ganhou a primeira disputa, ele ganhou a segunda, tá tudo certo. Aí acontece uma terceira coisa, que é assim, eu não posso sair por baixo. E aí começa a acontecer pequenas vinganças. Então, assim, se fulano fez isso, agora eu vou fazer aquilo. Aí, né, é aquele negócio que a gente vê. Não sei se vocês já assistiram também um outro filme aqui que eu vou indicar, que é muito legal, que chama Abril Desesperado. Já assistiram? Maravilhoso. É um filme muito legal com o Rodrigo Santoro, que são duas famílias disputando uma cerca. É um lance muito louco. Então, assim, um põe uma cerca para cá, outro põe a cerca para lá, e cada vez que essa cerca é mudada de lado, alguém da família morre. Porque quem foi lá e colocou a cerca, a família vai lá e pá, mata um, mata outro. E aí pendura a camiseta no varal, tem várias simbologias. Só que o que acontece? Vingança. Então, assim, a gente, depois de uma discussão, a gente começa a querer se vingar da pessoa. Principalmente se a gente tiver a ideia de que a gente saiu perdendo dessa disputa, entendeu? A gente teve a treta ali e a gente foi prejudicado. Ah, então vou me vingar. Agora eu vou me vingar. E nesse caso do filme, existe uma tradição que a pessoa, a família, o mais novo da família, ele é obrigado a ir lá se vingar. Ele tem que... Como chama o filme? Em nome da família. Abril Desesperado. Não achei conhecido. Ou Despedaçado. Despedaçado. Acho que é Despedaçado. Em nome da família, como é que fala? Da honra da família, né? Da honra, porque sem honra também não daria para viver, né? Isso. Então, assim, se você não fizer, você tá, tipo, excomungado da família. Então, você tem que fazer. Né? Despedaçado. Chama Despedaçado. Abril, do mês de abril, Despedaçado. E o que é isso, na verdade? Isso nada mais é que a manifestação da sensação de morte que está em nós, entende? Então, quando a gente está nessa sensação, é a sensação de morte, é uma sensação de ataque e defesa, né? De luta, né? Exatamente. Que aí a gente entra num outro conceito do curso, né, Edson? Porque assim, até a Vanessa falou que a lição que ela estava praticando no dia como que é? Alguma coisa sobre a vulnerabilidade. Eu volto aqui daqui a pouquinho, aí eu vou ver. Quer ver, ó? Ó, aqui, ó. A lição do dia dela era: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Que é aquela questão assim, a gente acha que a gente está se defendendo. E por estar se defendendo, justifica o ataque. Isso é uma coisa muito louca na nossa mente, né? A gente acha que, como nós estamos sendo atacados, nós podemos nos defender sem nenhum tipo de não vou falar punição, porque punição seria um negócio... Porque a punição vem para nós mesmos, é a nossa própria culpa que vai vir depois sobre esse ataque, né? Mas a gente acha que se a gente for atacado, a gente pode se defender a qualquer custo. Não importa o que vai custar essa defesa, entendeu? Porque foi justificada por um ataque inicial. Sendo que o livro diz, né, que a minha segurança está em ser sem ataque. Como é que é? É assim que fala? Sem defesa. Minha segurança... Sem defesa. Isso. Sem defesa. Então, assim, porque pro ego isso é impossível. Pro ego isso é impossível. Você vê que não tem aquela frase também que as pessoas falam assim: eu te trato como você me trata. Se você me tratar bem, você vai ter coisa boa. Se você me tratar mal, você... Mas assim, só que a pessoa não percebe que quando ela está tratando, a pessoa ela recebeu um tratamento ruim, e quando ela revida esse tratamento ruim, que ela passa mal, ela está sofrendo, e ela está escolhendo sofrer, né? Não é consciente, mas isso está ficando cada vez mais consciente, porque é só olhar para a sensação, vai lá na sensação, naquela hora que você está revidando, vê o que você sente. Mas isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, das pessoas não se conhecerem, né? A Fê, se ela quisesse depois até falar de uma experiência que ela teve, bem por cima, assim, é muito legal, porque a gente realmente não sabe o que as pessoas estão passando. Então,
Se a gente conseguir ser um pouquinho mais empático, não é empático de assim, ser permissivo com tudo, mas se colocar um pouquinho no lugar do outro, imaginar por que aquilo está acontecendo, né? O que está acontecendo com aquela pessoa, Então, né? hoje claramente me vem, quando alguém está agressivo, tá, sabe, nessa sensação de raiva, de agressividade, já fica claro para mim que a pessoa está sentindo medo, ela está se sentindo inferior, ela está numa sensação equivocada sobre ela está num autoconceito equivocado. E uma Então, saída para isso também, Edson, é não trazer para o pessoal, não é com você, gente. Não nunca, é com você isso. nunca Não é com você. nunca. Sempre a gente está falando da gente. Tudo que a gente fala e põe para fora é sobre a nossa sensação. Não tem a ver com quem está fora. Isso, exatamente. Quando o João fala de Pedro, eu não fico sabendo sobre Pedro. Tem mais de João do que de Pedro, né? Exatamente, fico sabendo sobre o que João pensa, né? Então, na real, você olha, né? E qual que é a postura? Se você está conectado naquele momento que você está sendo atacado, você vai ajudar aquela pessoa a sair daquela sensação equivocada que ela está, né? Você vai ser não uma luz, confirmando para ela coisas que ela pensa dela mesmo, né? né? Porque quando eu repito, quando eu penso que estou me defendendo e ataco de novo, eu estou confirmando na mente do meu irmão que nós somos vulneráveis e que o ataque é possível, né? E na sua mente, principalmente. E na minha também, óbvio. Está confirmando para você que o ataque é possível. Quando você revida, quando você reage, você está confirmando que o que você é pode ser atacado. E aí, acabou, né? Você vai reagir sempre. Enquanto o que você é pode ser atacado, você vai estar sempre reativo. Então, a base é você entrar em contato com o que você é, porque o que você é não pode ser atacado. O teu ser, ele não é vulnerável, né? Só que isso leva um trabalho, não é uma coisa que... Né, você não vai ter uma ação imediata de não reagir. É uma coisa que vai acontecendo, né? E quando você reage, mesmo já sabendo disso, não tem nenhum problema. Porque você sabe disso, mas você ainda não está vivenciando aquilo. Então, tem um processo. Você sabe o funcionamento da mente humana. Aí você está olhando de um outro lugar, né? Vendo o funcionamento da mentalidade humana, do sistema, né? Digamos assim, o sistema operacional da mente humana. Então, óbvio que você não se pune nem se culpa por isso. Você para e olha, vira conteúdo de estudo isso, né, Edson? Sim, vira observação. Eu estou falando isso porque a Vanessa colocou assim, eu fiquei triste o dia todo porque eu caí na arapuca da mente. Eu revidei, né? E não tem nenhum problema revidar. Só que aí o próximo processo, o ego, primeiro ele te faz revidar. Depois que você revida, aí ele vem com a culpa que você revidou. E aí você fica mal por ter revidado. Então, se você não conseguiu não revidar, tudo bem. A próxima etapa é você não sentir culpa, você se perdoar por ter revidado. Você cortar. Se você não corta, você vai ficar naquela sensação por mais tempo, né? Então a ideia, qual que é a proposta? É a gente cortar essa sensação o mais rápido possível. Se não deu no primeiro momento, tenta no segundo momento. Se você não conseguiu agir de um jeito que você gostaria, agora você perdoa essa forma que você agiu, porque fazendo isso, você já está fazendo o trabalho de limpeza, entendeu? E vai chegar um momento que você não vai reagir mais dessa forma. Mas tem que ser feito esse trabalho de continuidade, né? Eu não consegui agora, mas eu já consigo me perdoar por não ter feito isso. Não ter agido daquela... Lembrando que a gente falou até na última live que, assim, todas as pessoas, isso inclui a gente, está tentando e está fazendo sempre o máximo que a gente pode. Né? A gente não está vendo o todo para poder ter a maior consciência do que a gente tem agora. A gente está tentando, mas a gente sempre está fazendo o melhor que pode. Mesmo que a pessoa pareça não fazer nada. Se ela não está fazendo nada, isso é o máximo que ela pode. Se você colocar isso na sua mente, que isso é o máximo que ela pode, é que nem tem... Agora estamos falando de muitos filmes, né? Tem um outro filme que chama Como Estrelas na Terra, também vocês já assistiram, eu acredito. Que é de um menino que tem um déficit de inteligência ou atenção, eu não lembro.
Então, E aí o pai não consegue entender esse processo de aprendizado lento e diferente que o filho passa. E aí o professor, com muita habilidade, ele vai na casa dessa família e leva uma caixa de um jogo em chinês. ele E começa a aí ter ele fala, interesse, né, pelo menino, interesse mesmo, né? sim. E aí ele tem que resgatar a ideia dessa aceitação desse menino pela família. Então ele leva um jogo todo escrito em chinês pro pai e fala para ele, lê para mim as regras aí do jogo. Aí ele fala, eu não consigo, né? Como você não consegue? É chinês, você não sabe ler chinês? Ele fala, não consigo, não entendo. Aí ele vira e fala é assim que seu filho vê as letras, né? Então, assim, você está querendo que ele faça algo que ele ainda não é capaz. Então, né? Claro, todo mundo poderia aprender chinês, mas naquele momento o menino não consegue. Então, o que o menino está fazendo e o que o pai tenta depois na leitura lá do jogo é o máximo que ele consegue. Não dá para ninguém fazer nada que não está preparado para fazer. Então, isso faz a gente cobrar menos das pessoas também. E de si mesmo, né? E de si mesmo, porque às vezes você até perdoa, né, o teu vizinho, mas você não consegue se perdoar. Você fica naquela sensação ruim, né? Você fala, nossa, por que eu fiz isso? Você fica remoendo aquilo. Isso, até falando especialmente para a Vanessa, é uma coisa muito louca, porque isso até é uma armadilha. Toda vez que a gente começa a tentar olhar, a gente começa a se cobrar muito mais sobre as nossas reações. E você fala, como eu, que já estou olhando para isso, ainda estou agindo desse jeito? Como eu estou dando tanto valor para coisas? Então, assim, a espiritualidade ou a busca do conhecimento, ela tem esse viés terrível, que é de tentar te colocar para baixo, porque se a gente imaginar que as pessoas que têm grau de entendimento não passam por problemas, isso é uma loucura, né? Seja assim, o maior engenheiro tem problemas para resolver coisas de engenharia. Então, por que você que está estudando autoconhecimento não vai ter problemas em se identificar ainda com a mesma coisa? Independente do grau que você está de estudo ou de dedicação, né? Então, assim, o que muda, a gente tem que parar de se cobrar, né? Isso, o que muda é a objetividade na hora de resolver. Em vez de você ficar, talvez, falando do leite derramado, nossa, mas por que o leite derramou? Não, você pega um pano e vai limpar. Né? O que muda é a objetividade. Exatamente, a vida fica prática, né? Fica prática, porque você quer o bom, você quer... Não, eu quero, né? Deixa eu solucionar aqui. Né? Até tem uma coisa muito engraçada que a gente sempre fala com o Richard, a gente trabalha junto e a gente conversa muito, muito, assim. A gente tem uns papos muito legais. E a gente, até uma coisa óbvia, fala assim, quem aqui que está assistindo ou quem vai assistir depois, imagina que um dia você vai resolver todos os problemas da sua vida. E não vai acontecer mais nenhum problema. Parece que não, mas a gente tem essa ideia na nossa mente. Porque se eu te perguntar agora quais são os seus problemas, você vai fazer uma lista com 5 problemas, 6, até 10 problemas. Só que você não está contando com os de amanhã. Você acha que a lista tem 10. E você vai resolver 10 e eles acabaram. Só que aí você resolve 2 dessa lista e amanhã entram mais 3. Aí você vai resolver mais 2 e entram mais 5. Ou você resolve 9, fica 1, amanhã entra mais 3. Então, assim, a gente tem que parar de querer ficar sem problemas. A gente tem que começar a olhar para os problemas como treino, que nem a gente estava falando, né? Você vai ter sempre problemas. Sempre vai ter uma coisa para você resolver. Sempre. Vai ter uma conta de luz para você mudar de nome, vai ter um carro para você levar num seguro, vai ter um apartamento que você vai ter que mudar, uma casa que você vai ter que... Ou alguém que está doente na sua família, sempre vai ter um problema. A diferença é aprender a olhar os problemas como experiência e parar de sofrer também com eles. Porque não adianta, né? Não adianta. Sofrer não vai tirar problema da sua vida. Isso, e entender para que eles servem. E entender se realmente eles são um problema, né? Porque essa palavra é uma palavra que... Problema é uma coisa que está me atrapalhando, né? É uma coisa que eu tenho que resolver. E não, é uma coisa que aconteceu que não está te atrapalhando. Mas para você chegar em determinado lugar, você precisa daquilo. E, né? Então, exatamente. Você vê que não é um problema e você vê que nunca vai passar, que nem a Caterine falou. E isso tem uma serventia, né? Por que isso acontece? E aí, a estrutura mundo, ela é com esses problemas, essas questões para serem resolvidas, para nos distrair de quem nós somos. Né? É uma arapuca, né? O ego ele faz um jogo de um jeito que é para você ficar distraído mesmo e você não acesse a verdade. Não, né? Fique
morre esse corpo, nasce outro, morre esse corpo, nasce outro, morre esse corpo, nasce outro, e você não sabe quem você é, né? Então, esse é o truque da mente. Agora, o que o Espírito Santo fala? Que esses problemas, na verdade, eles são oportunidades de perdão. Olha que não é mais bonito você olhar como uma oportunidade de perdão? Você fala, olha... Você pegar aquela lista de afazeres para amanhã e colocar a lista de experiências para amanhã, que tal, né? Porque Nossa, quando a gente mudar a palavra, como a Fernanda falou, tira a lista de afazeres, coloca lá a lista de experiências. O que eu vou experimentar amanhã? Isso, Nossa, você sim, tira o por peso. favor. A ideia é começar a tirar o peso das coisas, né? Olhar para as coisas diferente, né? E Então, talvez, até me veio uma coisa agora, sabe por que a gente gosta tanto de férias? A gente também tem questões com férias, mas a gente está tão descompromissado de ter que se comportar de um certo jeito, que a gente curte as coisas, não é? A gente vai fazer uma viagem, você não tem hora marcada para nada, então você, tipo, tudo bem se tem uma rua fechada e você tem que dar a volta, sabe? A gente começa a soltar um pouco o controle das coisas e vivenciar as experiências, em vez de ficar querendo controlar e fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? A gente gosta muito desse negócio de fazer no nosso tempo. isso vem de uma outra consciência também, que a gente sabe de que a gente está no lugar, sempre no lugar certo, né? Para aquilo que a gente tem que aprender naquele momento. Então, se não deu certo de você entrar na rua, é porque não era para entrar ali, né? O seu aprendizado está em dar a volta. Tem alguma coisa que vai te ensinar ou alguma outra experiência que está te aguardando nesse percurso aí, entendeu? Então você começa... Isso vai fazer a gente trabalhar muito essa nossa insatisfação, né? Porque a gente para de querer do nosso jeito, a gente começa a aceitar as coisas, é muito legal, né? E ver tudo como uma experiência que está espelhando uma coisa que eu tenho que olhar na minha mente e perdoar, e curar, né? Através do perdão que o curso propõe, né? Que é o outro, não é um perdão que a gente conhece no mundo, eu perdoo você porque você me atingiu e eu sou legal e eu vou te perdoar. Não é isso. O perdão que o curso fala é a consciência de que eu estou projetando tudo que está acontecendo e eu conhecer da onde está vindo essa projeção para poder perdoar ela, sabendo que ela não tem nada a ver com o que eu sou. É um pensamento equivocado que apareceu na mente que está projetando aquela cena. E não tem a ver com o que nós somos. A nossa essência mesma, né? Então, você começa a olhar diferente para as cenas, né? E para suas experiências no dia a dia. Agora, se falando, me falou, já, né, voltando um pouco para a série, me lembrei de uma cena onde parece que tudo está resolvido, até você fala, meu, tá no meio, quase no meio pro final aqui da série, e parece que tá tudo resolvido, a vida deles começa a andar pro lado que eles querem, né? Claro que ainda tem uma sensação ali de desconforto, mas aparentemente as coisas começam a andar. E aí o Danny vai numa festa na casa dela, né? Convidado pelo marido, porque no meio da trama ele vira amigo do marido. E aí ele pega ela num lugar e pergunta assim pra ela, você é feliz? Vocês lembram dessa cena? Lembro. E aí ela fala, o quê? Tipo, né? Ele fala, não, porque eu quero chegar no lugar onde você tá, mas eu quero saber se vale a pena. Maravilhoso. Vocês lembram dessa cena? Maravilhoso. E aí ela fala, aí ela responde pra ele, ela fala, tudo desaparece, né? Quando você chega aqui, tudo desaparece. Só que ela não responde se ela é feliz ou não. Ela fala que as coisas, ela dá a entender que as coisas perdem totalmente o valor, né? Quando você atinge o que você está procurando, e aí ela não responde. Aí acontecem outras coisas e, por consequência, a treta começa a rolar novamente, né? E a gente, inclusive, a gente não... mas comentem aí sobre o que eu falei dessa parte que ela pergunta, depois eu falo o que eu ia falar. E você vê que ela quando ela está falando, né, de todo o sacrifício que ela fez para chegar naquele lugar, ela fala com uma raiva, né? Ela fala, você não sabe tudo que eu fiz para chegar até aqui, que não sei o quê. Não é uma coisa gostosa, é uma raiva, né? A pessoa fala... Não, e o melhor de tudo é que, assim, ela deixa bem claro que não valeu a pena, não compensou, né? Isso. Até aquele momento não compensou. Exato. Então... Porque ela está respondendo que não é feliz, mas só que ela não está respondendo isso diretamente. Mas ela está mostrando, né? Esse é o looping da mente, né? As pessoas, elas
estão programadas para ir atrás de coisas que elas nem sabem se é feliz. Antes, pergunta para quem já acessou aquilo, Já já chegou tem lá aquilo. para ver se é ali que tá a felicidade, né? É, Uma coisa muito legal também da série, não sei se vocês perceberam, mas em diversos momentos as pessoas são extremamente sinceras. Vocês já perceberam? Eles dão assim eles falam com uma sinceridade assim absurda. Tipo, tanto que as pessoas até dão uma parada e olham assim, a pessoa fala: "Não, brincadeira". Vocês já viram? Vocês perceberam isso Sim, em sim. algum momento? Como as pessoas tentam ser sinceras assim, e aí é um pouco chocante. A filha mas deles tem umas falas bem sinceras, assim, muito legal, que dá pra ver, é bem bacana. sim. É, mas me E a lembra a cena que você está pensando aí, porque eu não acessei. da sinceridade, É. Porque eu vi a sinceridade muito grande no final, quando eles estão, né, se vendo de verdade, que eles estão tendo a oportunidade de ver que nenhum dos dois é esse monstro que o outro está pensando, sim, né? não, sinceridade que tá passando mal, eu digo assim. Tem Uma vários sinceridade que tá momentos. passando mal. Tanto que a gente pensa que eles vão, né, nesses momentos que eles são super sinceros, a gente pensa que a treta vai acabar. Que eles vão perdoar Exato. o outro, né? E vai acabar. Eles vão perdoar ali Ó, e tá por bom. E exemplo, aí começa de novo. uma cena de sinceridade é quando ela começa a desistir de viver a mentira, né? E aí uma das opções que ela faz é quando ela percebe a questão do marido e ela chega e abre totalmente para o marido. A sogra fala, né? Olha, fala isso para ele, que eu vou convencer aqui, só que você tem que falar isso. Você não pode falar a realidade e tal, tudo mais. Só que ela já entrou no processo de desistir, de viver uma vida... não é falsa, porque se a gente for olhar dentro do curso, a gente está vivendo também uma projeção. Mas ela já desistiu de viver a mentira no sonho, vamos dizer assim. E aí ela começa a falar a verdade. E aí ela opta por falar a verdade pro marido. Só que o marido não queria ouvir a verdade, né? Isso é muito louco, assim. Eu tive várias experiências na minha vida de tentar ser muito sincera e falar muito a verdade. E, infelizmente, o mundo faz isso que aconteceu. Tipo, o mundo não quer a sua verdade. O mundo quer ouvir o que quer ouvir. Então, assim, aquela música do Renato Russo, que fala assim: um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte, parece, né, mais forte, quem sabe mentir. Porque quando você fala o que a pessoa quer ouvir, parece que você tem um certo poder, né? Porque você consegue persuadir a pessoa a fazer o que você quer. Mas, se ela continuasse fazendo isso, o que ia acontecer? Ela ia voltar para o ciclo do auto-julgamento. Então, assim, ela decidiu parar, ela decidiu tirar a máscara ali e começar a falar a verdade, né? Ela começou a falar que, assim, não importa o que aconteceu, agora eu vou falar a verdade. Tanto que ela promete falar a verdade em várias situações. Ela começa ali com o marido, mas ela diz que vai desenrolar para outras partes ali, né? E parece que naquela hora ela tá se importando, porque a gente vê em vários momentos, um não tá olhando para o outro, eles estão olhando só para si mesmo e falando coisas desconexas um para o outro, né? E naquele momento parece que ela para e olha... Não, agora eu quero ser sincera, eu quero tal, eu quero conexão com você. Parece que ela quer, né? Sim. É isso aí. E aí, gente, olha, e aí o que acontece? Já deu o nosso horário? Passa rápido, 8h29. Então, e aí o que a gente tinha pensado, nós três aqui, é que assim, a gente tentou falar um pouco da série, mas sem abordar o final, porque na verdade essa live vai ser um convite para vocês fazerem aí o que a gente fez, que foi uma imersão, que eu quero até assistir de novo. Agora, vocês sabem que eu vou assistir com um caderninho agora, né? Para anotar várias coisas. E aí, assim, a gente quer convidar vocês para fazer uma imersão nessa série, porque essa série traz muitos conceitos que a gente gosta de falar aqui sobre um curso em milagres, e é um exemplo prático para vocês poderem ver a reação das pessoas. É como se a gente conseguisse entrar na mente desses personagens e observar como essa mente está se comportando, né? E na próxima quinta-feira, a gente vai trazer de novo, né, Fê e Edson, o tema dessa série da Netflix, mas a gente vai abordar como o curso viu o final aí dessa série, né? Como é que ela termina? Treta, lá do Netflix, tá? Se vocês quiserem, não sei se ainda está disponível, mas eu acho que nos posts, a gente pode até postar de novo todo mundo com o trailer, né? Para o pessoal ver, ou de repente a Fê consegue colocar alguma referência, ou a gente consegue colocar alguma referência do trailer aqui, mas é fácil.
Só se digitar lá no YouTube Treta Netflix Trailer que vocês vão ter acesso aí. E assim, perder um pouco talvez do preconceito também, porque não é uma série americana, né? Então a gente está acostumado ali com uma leitura totalmente diferente. É uma série maravilhosa, fotografia incrível, cenário muito bom, os atores são incríveis. Né, é coreana. Mas assim, às vezes a gente bloqueia porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Eu agora estou assistindo uma série turca também muito legal, gente. Várias séries bacanas aí pra gente comentar depois. Mas essa questão cultural às vezes bloqueia a gente um pouco, né? Então, assim, assistam sem preconceitos, vençam o primeiro episódio, cheguem no segundo que vocês vão se beneficiar muito, que é muito... E sem contar que é divertida, não é divertida? Meu, eu dei várias risadas durante a série, várias. Tem que vencer os 10, né? Porque no 10º que ele conclui tudo, então você tem que ir até o fim. Mas se a pessoa chegar no segundo, Edson, ela não para mais. É muito legal, é muito legal. Tem que ir até o fim. Olha, ela é... O Richard estava vendo, né? Eu falei tanto da série essa semana que às vezes ele coloca a série para rodar e vai trabalhando, né? E aí ele estava assistindo e eu já sabia o que ia acontecer. Eu falava, olha agora o que vai acontecer, olha agora, né? E aí ele acontecia e eu, rachava o bico. Ele falava, nossa, eu não acredito. Eu falei, calma, ainda tem mais. Fica olhando. Assim, foi muito legal ter reassistido umas partes com ele, sabe? É divertidíssimo. Muito legal. E que pena que a Fernanda não conseguiu falar da experiência dela. Guarda para a próxima. Dá para falar na próxima. Porque na verdade o desfecho tem tudo a ver também com o desfecho do... É isso então, Edson. Ela sentiu que é da segunda parte. Não, mas eu acho que depois que a gente comentar o desfecho, vai fazer muito mais sentido. Eu também acho. Então tá bom, gente. Foi uma delícia falar com vocês. Assim, hoje, mais do que todas as vezes, eu acho que passou muito rápido. Nossa, voou. Eu olhando aqui, né? Nossa, não acredito que já passou 40 minutos. Nossa, 50 minutos. Chocada. É verdade. Mas então tá bom, pessoal. Foi muito bom. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada. Se você tiver alguma dúvida, me chama para fazer salvar o nosso programa. Tira a nossa foto. Quem puder, assiste desde o início, né, a nossa live, porque as pessoas foram entrando depois e não viram o início, porque a gente começa a comentar dessa série que é genial, gente, é genial. É uma saída para todos, para o nosso dia a dia. Então, o Instagram tem isso, né? A pessoa entra, ela ouve 3 palavras e ela sai, porque ela não se identifica com aquelas 3 palavras. Ela não vê todo o contexto que está, né, sendo colocado desde o começo, mas isso faz parte, né? Não entende o contexto, é verdade. Ô, Kati, quando você tira a foto, tem os comentários continuam aqui, né? Continuam. Então tá. Sorriem. X. Acho que foi, hein? Tá vendo? Vamos ver se ela conseguiu de primeira. Conseguiu? Senão ele vai te dar várias opções de capa lá também. Vai começar com qualquer coisa, fica com mais uma. X. Bom, por garantia, Oi? Tem os comentários aqui na carinha do Edson. Mas foi. Então tá bom. Gente, delícia aqui falar com vocês, viu? Essa semana, menos treta e mais perdão. É isso aí. Em todas as nossas experiências, eu também vi muita treta no caminho. Nossa, muita. No caminho, assim, de ter terminado a série até agora, né? A gente começa a ver as confusões do mundo de uma forma tão diferente. O curso fala isso, né? Pra finalizar, assim, ou é amor ou é pedido de amor. E treta é pedido de amor, né? As pessoas estão pedindo pra ser amadas. Com certeza. Sempre. Quem tá nessa vibe tá totalmente iludido, desconectado da verdade. Só. Então, a gente lembra, né? A gente lembra ela. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a quem ficou acompanhando aqui. Obrigada a vocês dois também. Foi muito gostoso. Obrigada a você. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau.